Olá, sou Christian Camilo e hoje vou falar do poder das cores para a arte da fotografia. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camilo Arte. Olá amigos, sejam bem-vindos a este episódio que tem um valor um tanto especial para mim. Hoje vou falar da teoria das cores e como a cor é um elemento importante para a arte da fotografia. A cor pode ter um papel preponderante na composição, ou às vezes secundário, não importa. Ela tem o poder instintivo de nos chamar a atenção. O meu estilo como fotógrafo é galgado, baseado em captar o contraste entre as cores. Lembro até hoje a primeira fotografia que eu fiz e como as cores da imagem me chamaram a atenção. A fotografia colorida nem sempre teve reconhecimento artístico. Até meados dos anos 60 do século passado, a fotografia colorida tinha muita resistência. Diziam que a foto colorida era muito próxima da realidade e por isso não teria valor artístico. O primeiro filme colorido de grande acesso ao mercado foi o Kodachrome, da Kodak. Chegou ao mercado em 1935 e abriu as portas para a possibilidade da foto colorida. Mas foram os trabalhos de alguns fotógrafos que de fato revelaram o poder da cor para a fotografia. Antes de falar desses fotógrafos e do trabalho deles, eu vou falar da teoria das cores. E para isso, nós vamos até o meu computador. Vamos lá. Bom pessoal, então estamos aqui no site da Adobe Color e aqui temos a roda de cores da Adobe e essa roda aqui ilustra todas as cores que temos disponíveis. Vocês podem acessar esse site para estudo ou para encontrar em tons, estudar as possibilidades criativas. Basta escrever Adobe Color, vocês vão escrevam no Google e vocês chegarão a este site. E bom, essencialmente, todas as cores juntas formam um feixe de luz branco. O feixe de luz branco fragmentado produz as cores. Contudo, existem três cores primárias que conseguem produzir na mistura todos os outros tons de cores. Essas cores primárias são vermelha, verde e azul. Por exemplo, misturando o vermelho com o azul, eu consigo esse magenta aqui do centro. Eu misturando o verde com o azul, eu consigo produzir esse ciano. Eu estou falando de cor de luz, não estou falando de pigmentação, porque quando falamos de mistura de cores em pigmentação, a mistura pode produzir outros resultados. Aqui estou falando de cores de luz. Então a gente tem essas cores primárias que essencialmente produzem todas as outras cores, o verde, o vermelho e o azul. Aqui no Adobe Color podemos criar paleta de cores análogas, monocromáticas, tríades, complementares e até outros tipos. Quando falamos de, por exemplo, cores análogas, falamos de cores que têm um parentesco. Por exemplo, podemos aqui aumentar aqui a saturação das cores. E estou criando uma paleta de cores que possui um parentesco, um certo elemento em comum, seja uma mistura de tom de luz e ainda incluindo uma pigmentação mais próxima. Por exemplo, essas cores elas combinam de maneira harmônica. Podemos alterar a saturação. Por exemplo, eu estou alterando a saturação da cor aqui do roxo. Eu posso alterar a saturação de qualquer cor. E quando falamos de saturação, falamos do seguinte: a cor saturada é a cor mais pura no pigmento, no tom mais puro possível. A cor desaturada possui muito menos elemento dessa cor, indo muito mais em direção ao branco. Vejam. Principalmente nesse canto aqui direito, a cor saturada, pura, e eu vou tirando essa pigmentação, essa cor, e ela tende a ficar cada vez mais branca. Então aqui temos uma relação de cores análogas, cores parentes. Podemos alterar qualquer um desses elementos em termos de saturação e criamos uma paleta de cores. Eu posso criar outro tipo de paleta, monocromático, e veja que interessante. Eu posso criar um monocromático verde. Não é necessariamente um monocromático preto e branco. Eu tenho vários tons de verde. Eu tenho do cinza aqui, que não é um super desaturado, né? Eu ainda tenho como trabalhar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Tem como puxar. Eu tenho vários tons, agora certinho, vários tons de verde. Eu tenho o verde mais acinzentado aqui, o verde bem puro,
um verde um pouco menos acinzentado, é um monocromático. Quando a gente fala de monocromático, a gente tende a pensar só em preto e branco, mas nesse caso temos um monocromático colorido e podemos ter várias versões. Vejam que interessante. Eu vou dar no futuro, daqui a pouquinho, eu falarei de fotografias monocromáticas coloridas. Aqui podemos também pedir uma relação de tríade, que consiste basicamente em pegar 3 cores de certa maneira que se complementem. E aqui temos um exemplo, podemos alterar a saturação. E cores complementares, que consiste basicamente em cores opostas, cores que geram muito contraste. Essas cores opostas tendem a nos chamar muita atenção, usam muito em propaganda, por exemplo, né? Ou para literalmente destacar algum elemento na imagem. Temos aqui o verde oposto, verde e vermelho, veja que contrastante. São cores complementares, elas juntas produzem um grande contraste. Essencialmente, as cores, elas têm esse poder irracional mesmo de nos cativar. O vermelho, inclusive, é a cor que gera mais interesse aos nossos olhos, é o que chama mais atenção. Agora vamos ver alguns trabalhos de alguns fotógrafos que souberam usar a cor de maneira minimalista ou de maneira abstrata. De certa maneira, souberam utilizar a cor como um elemento importante na produção de uma fotografia. Eu criei um Pinterest e a gente vai começar falando do fotógrafo William Eggleston. É um fotógrafo americano que teve o seu trabalho notoriamente reconhecido por promover a cor, o valor da cor. Aqui eu já começo com o trabalho dele. Esse trabalho aqui mostra, por exemplo, a ideia de monocromático. A gente tem essencialmente o amarelo e tem muito pouco do vermelho. A gente tem uma fotografia onde a cor é mais importante. William Eggleston, de certa maneira, ele é um fotógrafo que gera ódio e amor, porque as fotos dele não são tão óbvias assim. O tema dele é as cores. E se você não se dá conta desse fator, você acha muito estranho. Por exemplo, vou puxar uma outra fotografia do William Eggleston para cá. Temos aqui essa aqui. Vejam, é um vermelho e a gente tem um vermelho influenciando, é um vermelho preponderante, influenciando o reflexo no vidro. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Olha aqui, mais um exemplo. Aqui temos a tonalidade azul influenciando toda a fotografia, o azul do fim do dia. Existe um pouco do branco, mas é uma fotografia monocromática em azul. William Eggleston, com o seu trabalho, surgiu num momento muito importante, meados dos anos 70, trazendo esse valor da possibilidade da cor na fotografia. Mais um exemplo aqui, o cachorrinho combinando literalmente. Aqui a fotografia tem toda uma harmonia de cores e de tons. Mais um exemplo aqui, a combinação que ele enxergou do carro vermelho na frente de um bar vermelho e as cores aqui são todas se complementam de certa maneira. O laranja combina muito, esse tom de laranja combina muito com o vermelho. E o verde ainda tem um leve tom de verde aqui que de certa maneira gera um pequeno contraste por ser uma cor complementar. Muito linda essa foto. E vou passar então agora para o Saul Leiter, que é um fotógrafo fantástico. Mas aqui tem uma do William Eggleston ainda, muito interessante. Vejam como ele explorou o vermelho. O importante do William Eggleston é a cor. Não importa muito o que ele está fotografando, ele queria causar esse impacto, principalmente no momento onde existia muita resistência à fotografia colorida. Agora indo para o Saul Leiter, temos aqui o Saul, ele fotógrafo americano também, da Escola de Nova York de Fotografia, e ele buscava a cor através de texturas. Ele produzia as suas imagens na rua, principalmente. Ele tem outros trabalhos de fotografia em preto e branco, ele tem outros trabalhos que fogem disso aqui, mas o trabalho de cor dele foi o que chamou muita atenção. Ele ficou praticamente anônimo até o final dos anos 90, quando descobriram esse trabalho de fotografia colorida do Saul Leiter. E ele, de certa maneira, tem muita fotografia abstrata, e a ideia é mostrar o poder da cor através de texturas, reflexos, camadas. Vejam que bonito aqui, a gente tem esse vermelho aqui. O vermelho, ele mostra como o vermelho tem o poder de chamar a atenção, mesmo sendo uma fotografia abstrata, tem sua beleza aqui, principalmente por causa da textura do vidro. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um monocromático, praticamente.
do Saul Leiter. Muito bom. Tudo com esse tom um pouco envelhecido, um pouco sépia, mas não se trata de sépia em si, se trata na verdade de um recorte. Um recorte que ele fez na rua. Mais um exemplo. Esse aqui, onde as cores estão bem desaturadas, parece ter uma pintura. E é um recorte, literalmente. É muito difícil você conseguir cortar para ter essa harmonia de cores. Se você está observando uma cena, você conseguiu cortar para você ter essa harmonia de tonalidades. Vou mostrar mais um exemplo interessante. Aqui, ó. A gente só sabe que essa fotografia é colorida por causa do guarda-chuva vermelho. É a única cor presente. O sol, ele tem essa genialidade de ser mínimo para ilustrar o poder da cor. Mais alguns exemplos interessantes. Esse aqui do Saul Leiter também. Vejam, aqui a gente tem as cores combinando muito. O tom de laranja ainda combinando com o vermelho. Tem esse amarelo que está próximo à laranja. E tudo muito próximo aqui, tudo convergindo. O importante é a cor, mas você ainda tem uma mão ali mostrando que é uma fotografia de rua, um táxi, mas tudo aqui está tão forte por causa das cores que você, eu acredito que ao olhar você pode levar um tempo para entender a fotografia. Essa fotografia também é muito linda, muito interessante. Vejam que se não fosse o guarda-chuva no cantinho esquerdo, cortado, esse guarda-chuva vermelho, provavelmente essa fotografia não teria tanto interesse. O Saul Leiter, ele foi um pintor também, ele estudou desenho, praticava pintura, e ele tinha essa consciência de que ao colocarmos um elemento próximo da área de corte da tela ou da fotografia, nós geramos uma tensão, e ele colocou justamente o guarda-chuva vermelho. Qualquer outra pessoa enquadrando esse vermelho aqui, esse guarda-chuva, colocaria numa regra do terço ou mais para o centro, mas ele colocou cortado aqui. Se não fosse esse guarda-chuva vermelho, provavelmente essa fotografia não teria tanta graça assim. Para mostrar o poder, o impacto visual da cor, literalmente. Aqui temos um exemplo das camadas, um exemplo de como ele trabalhava as camadas. Tem uma camada aqui, outra aqui, e temos esse bonezinho vermelho que chama bastante atenção. O vermelho prende muito nossa atenção. Esse reflexo aqui é interessantíssimo. Vejam, ele trabalhava muito a cor através de textura, através de vidros, através de reflexos. Aqui mais uma coisa. A cor através do vidro. E o Saul Leiter, ele, de certa maneira, ele guardou por muito tempo essas fotografias de maneira como se fosse um projeto pessoal, até por ser bem abstrato, né? E ficou anônimo. Se não fosse uma descoberta no final dos anos 90, ele literalmente, todo esse trabalho aqui ficaria anônimo. É um trabalho minimalista de certa maneira, impressionista, sim, e ele consegue, eu acredito, ele consegue comunicar essa mensagem do poder da cor na foto, né? A gente tem aqui esse táxi amarelo, a textura do vidro aqui, é uma cor desaturada nesse caso, né? O amarelo está um pouquinho desaturado. Ele trabalha com cores mais desaturadas, eu sinto, mas em alguns exemplos as cores estão um pouquinho mais saturadas. Por exemplo, aqui, quando ele produziu a fotografia num corte de um guarda-chuva, e ele tem ali nessa frestinha aqui uma cena urbana. Agora vou falar do Luigi Guerri, um fotógrafo italiano, já morreu infelizmente, e ele captava as cores de uma maneira minimalista também. Ele busca um pouco mais a forma da cor. Vocês verão ao longo dessas fotografias como a cor está bem delimitada nas suas imagens, e existe uma combinação muito interessante. Ele também é um pouco irônico, eu sinto que existe um certo humor nas suas fotografias. Por exemplo, aqui a gente tem um amarelo com um grande destaque no vestido dessa senhora, e a senhora está olhando uma pintura e parece estar olhando na verdade um poço. Tem outro exemplo muito interessante, muito legal do humor, né? Por exemplo, mais um aqui, ó, a gente tem esse corte como se tivesse uma duna na frente atrapalhando a visão do navio, e a gente tem aqui um corte bem definido, definindo a cor dessa área. Mais um exemplo dessa bandeira da Coca-Cola. A gente tem as cores, né, muito bem delimitadas.
destaque para o vermelho, né? Interessantíssimo. Vou passar mais algumas aqui legais do Luigi Guerra. Todas essas fotos estão no Pinterest, estarão acessíveis para vocês poderem visualizar e entenderem, buscarem isso que eu estou passando aqui. Aqui a gente tem esse senhor aqui de costas no vidro, e a gente tem muito bem delimitada a cor, muito interessante. Aqui através de um reflexo, vejam como as cores elas estão muito bem delimitadas, não existe uma certa, elas não estão de certa maneira concorrendo. Eu tenho aqui essa fotografia essa linda imagem da praia, e aqui a gente tem os tons combinando demais, o azul, o verde do mar, essa mesa de ping-pong, o verde desse playground aqui, tudo combinando muito bem. Pena que eu não tenho essa fotografia em uma imagem, uma qualidade melhor, para vocês poderem entender o valor dessa fotografia, o quão bonita ela é. Mas vocês, navegando pelo Pinterest, poderão achar outras imagens desses fotógrafos. São trabalhos lindos demais. Temos aqui também esse Luigi Guerra. Vejam, uma cena urbana, uma fotografia de rua, e a gente tem literalmente o vermelho aqui marcado nesse ferro, e você tem camadas e tem as cores muito bem definidas. Um tom meio pastel. Tanto ele quanto o Sol Leiter trabalham com um tom mais pastel de cor. Bom, vocês podem visitar o Pinterest depois, olhar com mais calma esse Pinterest que eu organizei. Tem as fotografias, mais fotografias aqui que eu não mostrei. Vocês poderão ver como as cores estão organizadas de uma maneira harmônica e pensada. Vocês vão gostar muito dessas imagens, e eu acho que vai ajudar a ampliar um pouco essa inteligência visual, o potencial criativo que a cor pode oferecer, mesmo sendo uma fotografia mais abstrata. A cor tem o poder de afetar a composição e a mensagem de uma imagem de maneira irracional e instintiva. Este é um elemento que podemos considerar de maneira consciente antes de fotografar. O processo de se tornar um bom fotógrafo inclui aprender a ver as possibilidades visuais do mundo que nos cerca. Como enquadrar, o que deixar de fora, como processar as cores para elas ficarem com certa tonalidade. Simples e ao mesmo tempo complexo. A inteligência visual leva um tempo para ser adquirida. Precisamos estudar variadas formas de arte e principalmente praticar. Deixo 2 sugestões bem legais antes de terminar. Conheçam os filmes do diretor norte-americano Wes Anderson. Vejam o último filme, principalmente O Grande Hotel Budapeste. Ao assistirem, vocês poderão notar como as cores têm o poder de aumentar a nossa conexão com o espectador, com a história. Existe um blog muito interessante chamado As Paletas de Wes Anderson. Nesse blog é possível ver como ele cuidadosamente escolhe as cores de todos os elementos de uma cena para comunicarem de maneira harmoniosa a história. Também deixo como sugestão esse incrível livro do Sol Leiter, Early Color, a primeira cor. Neste livro é possível apreciar a busca pessoal do Sol nessa história de provar como as cores têm um papel importante para a fotografia. O livro você pode captar muito melhor essa mensagem. O livro é fantástico. Deixo como sugestão para vocês comprarem. Muito obrigado a todos que têm inscrito, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, pelo e-mail. O e-mail é contato@camiloarte.com. Semana que vem nos vemos. Muito obrigado. Até lá.